Olá, pessoal. Hoje vamos falar sobre um assunto interessante, sobre o dia magnífico de Yom Yerushalayim Shel Zahav. Nesse artigo, nessa aula, será abrangida uma breve cronografia sobre os diversos acontecimentos nas diversas épocas sobre o exílio e a volta a Jerusalém e o verdadeiro valor dessa volta. No ano 70 da era cristã, perdemos o domínio sobre Jerusalém. O exército romano conquistou a terra de Israel, a cidade onde nós glorificamos por quase 1000 anos. Os romanos arrasaram Jerusalém, mataram ou levaram como escravos seus habitantes judeus. 65 anos depois, o imperador romano Adriano construiu a cidade, a Hélia Capitolina, sobre as ruínas de Jerusalém. Os únicos judeus autorizados a entrar eram os escravos. O nome Jerusalém permaneceu apenas no Sidurim das Tfilot, dos quais nós pedimos a Deus 3 vezes por dia para retornarmos a Jerusalém construída, edificada. No IV século, o Império Romano mudou sua face para o Império Cristão Bizantino. Ele tornou seu nome para Jerusalém, sem que seus habitantes judeus originais voltassem à cidade. Judeus ainda viviam em diversas comunidades na Galileia e as colinas do Golã. Foram autorizados a entrar na cidade apenas uma vez por ano, no Tisha B'Av, o dia da destruição do Beit HaMikdash e de Jerusalém. Um historiador da época escreveu o seguinte: os judeus só podiam lamentar a cidade e deveriam comprar o direito de clamar pela destruição da cidade. A conquista árabe, no ano de 638, tomou a cidade dos bizantinos e o califa Omar, o governante muçulmano, permitiu que os judeus retornassem a ela. Um grande enclave judeu estabeleceu-se na parte norte do Harabait. O Harabait em si era obviamente a coroa de Jerusalém. Adriano construiu um templo para Júpiter sobre as ruínas do Beit HaMikdash. Os bizantinos construíram lá uma igreja e sobre essas construções os muçulmanos construíram a mesquita de El-Aqsa. Os cristãos não se reconciliaram com a conquista muçulmana. Cavaleiros de toda a Europa vieram para a Palestina em uma cruzada. Os cruzados retornaram a Jerusalém em 1099, matando todos os judeus e os muçulmanos que estavam por lá. Sangue no nível do joelho fluiu pela cidade santa. Pouco tempo depois dos cruzados, eles permitiram um pequeno grupo de judeus que retornassem à cidade. Eram judeus artesãos de pintar tecidos. Benjamin de Tudela contou sobre cerca de 200 judeus que viviam abaixo da Torre de Davi. 100 anos depois, os muçulmanos, sob o controle de Salah al-Din, conquistaram Jerusalém dos cruzados e, mais uma vez, os judeus receberam livre acesso a Jerusalém. Em um documento desse período, o rabino Shlomo Bar Shimshon descreve como ele chegou ao lado ocidental da cidade, rasgou suas roupas em sinal de luto, como fazem os enlutados por seus entes queridos, e lamentou a destruição de Jerusalém. Os mamelucos egípcios conquistaram a cidade no ano de 1250. Quando o Ramban, o rabino Moshe ben Nachman, chegou a Jerusalém, vindo da Espanha, ele não conseguiu encontrar judeu suficiente para fazer um minyan. E uma carta escreveu a seu filho, na cidade santa de Jerusalém. E eu vou lhe dizer-lhe sobre o país que está totalmente abandonado. Jerusalém foi totalmente destruída. Nós encontramos a macada feita de colunas de mármore e uma bela cúpula, e tomamos para a sinagoga, porque a cidade está vazia, e quem quiser conquistar para si qualquer parte das ruínas será permitido. O Ramban reconstruiu a comunidade judaica em Jerusalém e a fez crescer. Isso é, hoje em dia, na Cidade Velha, o Beit Knesset Ramban. No ano de 1516, os turcos otomanos reconquistaram a cidade. O magnífico sultão Sulimão reconstruiu as muralhas de Jerusalém, encorajou os que foram expulsos da Espanha pela Inquisição a se estabelecer nela. Parecia que finalmente chegou a época de ouro do povo judeu que estava voltando para sua cidade de origem. Porém, em menos de 100 anos depois, o regime turco mudou sua conduta e impôs pesados impostos e proibições aos judeus de Jerusalém. Mesmo assim, os judeus continuaram a seguir seus corações e tefilot para retornar a Jerusalém.
Em meados do século XIX, a densidade demográfica da cidade muralhada de Jerusalém era tão grande que alguns moradores se ofereceram para sair das muralhas, mas sem a proteção dos enormes paredes de pedra. Eles estavam sujeitos aos caprichos dos bandidos da área. Moshe Montefiore deu o primeiro passo para resolver o problema, construindo um complexo protegido fora dos muros. 20 famílias judias corajosas se mudaram, o enclave judeu se espalhou rapidamente e a nova cidade de Jerusalém se expandiu muito mais do que a cidade original, que começou a ser chamada de Cidade Velha. Os britânicos derrotaram os turcos na Primeira Guerra Mundial em 1917. O general Allenby entrou triunfalmente nas muralhas de Jerusalém. Os britânicos dividiram a Cidade Velha em 4 partes. O bairro muçulmano, que na verdade é metade da Cidade Velha, o bairro cristão, o bairro judeu e o bairro armênio. A divisão era artificial, pois, de acordo com o censo do próprio governo britânico, a maioria dos moradores do bairro muçulmano eram judeus. Os britânicos mantiveram os regulamentos restritivos dos turcos em relação ao Kotel, o local judaico mais sagrado do mundo. Os judeus só podiam rezelar uma parte estreita do muro das lamentações. Os judeus foram proibidos de trazer cadeiras, foram proibidos de colocar uma partição semelhante às sinagogas. Aqueles judeus que ousaram tocar o shofar em Rosh Hashanah e Yom Kippur foram presos. Quando, em 1948, os britânicos foram forçados a deixar o país pela ONU, começou a Guerra da Independência do Estado de Israel. A cidade velha de Jerusalém, incluindo o Monte do Templo, Arabait e o Kotel HaMaravi, caiu nas mãos do exército jordaniano. Todos os habitantes foram expulsos. Os homens foram levados prisioneiros de guerra para a Jordânia. Mulheres, crianças e idosos expulsos através do portão de Tzion. As residências foram cruelmente saqueadas e queimadas. O jovem Estado de Israel, que nasceu naquele mês, declarou que a cidade de Jerusalém é sua capital. O primeiro-ministro da época declarou que era impossível avaliar, pesar ou expressar em palavras a importância de Jerusalém. E assim ele disse: se o povo e a terra têm alma, Jerusalém é a alma de Israel e do povo judeu. A nova cidade de Jerusalém tornou-se a residência tempestuosa das instituições governamentais, educacionais e culturais. Seu núcleo, a cidade murada, cercada por cercas de arame farpado, ameaçadoras, permaneceu fora dos limites de Israel. Por 19 anos, Jerusalém, a verdadeira Jerusalém, a cidade velha, permaneceu em nossas orações e sonhos, por estar na época no domínio muçulmano. No dia 5 de junho, pela manhã, uma operação coordenada com precisão, às 7h45 da manhã, centenas de aviões da Força Aérea Israelense decolaram para missões de bombardeio e intercepção no Egito, Jordânia, Síria, Líbano e Iraque. Foi uma aposta enorme. Se os aviões tivessem sido descobridos e danificados, a magnitude do desastre não poderia ser presumida, porque o Estado de Israel estaria sem seu guarda-chuva aéreo. Todos os radares fabricados pela União Soviética foram manipulados pelos russos, e nessas condições era um jogo perigoso. Na verdade, o êxito da Força Aérea foi além das expectativas e além da imaginação. Dentro de 3 horas, destruíram o principal quadro de forças aéreas do Egito e da Síria. 350 aviões foram danificados. Mesmo as pistas foram destruídas, de modo que a aeronave que decolou não tinha onde pousar. Com isso, foi conquistada a superioridade aérea e a liberdade foi criada para as forças terrestres, fato que decidiu a guerra. Do Egito, foram destruídos 69 bombardeiros, 185 aviões de combate e 32 helicópteros e aviões de transporte. A Jordânia perdeu 20 aviões, a Síria 52, o Iraque 9. Tudo isso em um período muito curto de tempo. Chegou o terceiro dia da guerra, dos 6 dias, 28 de Iyar de 5.727, 7 de junho de 1967. Quando o exército israelense estava combatendo o exército jordaniano nos terrenos ao longo da faixa abandonada ao redor da Cidade Velha, repentinamente, o comandante israelense descobriu que a Cidade Velha poderia ser devolvida a nós.
Nas pastas de documentos militares, havia um plano de como conquistar cada lugar do Estado de Israel, menos sobre a Cidade Velha. Seus vastos muros e torres construídos impediam a entrada de qualquer intruso, tornando impossível de ser conquistada. Porém, nessa guerra, que diversos milagres aconteceram nela, será possível conquistar e libertar a Cidade Velha de Jerusalém? A ordem para conquistar a Cidade Velha foi dada à Brigada 55 dos paraquedistas. O comandante, cujo anseio para Jerusalém corria em suas veias, ficou entusiasmado com o direito de ser quem comandaria as forças judaicas, que finalmente retornariam integralmente a Jerusalém após 2000 anos. Jerusalém nas mãos judaicas. Os paraquedistas entraram pelo portão dos leões, Shara Arayot. Para sua surpresa, exceto por ocasionais disparos de atiradores de elite, não houve resistência real. As forças jordanianas retiraram da cidade na noite anterior. As forças israelenses continuaram como um imã e avançaram diretamente para o muro do templo, para o Harabait. As palavras do comandante, que foram ouvidas em rádios, abrigos, bunkers, em bases de todo o país, continuarão a ressoar na história moderna do povo judeu, como o grito de vitória de um povo derrotado que se tornou vitorioso. Yerushalayim biyadeinu. Jerusalém está nas nossas mãos. No discurso do dia 28 de junho, o chefe do gabinete militar deu um discurso para a nação e assim disse: os pilotos atingiram aviões inimigos com tal precisão que ninguém pelo mundo entende o que aconteceu. Em seu discurso, ele enfatizou a força espiritual e disse: fontes de sentimentos e descoberta espiritual estiveram entre os paraquedistas que conquistaram o mundo das lamentações. Eles se apoiaram no muro e choraram. A revelação espiritual dessa hora não tem precedentes na história das nações. Foram poucos contra muitos, contra os inimigos que, segundo o poder humano, é difícil e quase impossível vencê-los. Apenas o poder espiritual foi que nos concedeu a força para poder continuar e vencer. Nasser, o presidente do Egito, disse: é inconcebível que a força aérea de Israel agiu sozinha, quando saíram para atingir 19 aeroportos ao mesmo tempo. Haviam grandes forças, 3 vezes mais que a potência de Israel, que operaram na área. E, com certeza, a Inglaterra e os Estados Unidos lutaram ao lado deles. Ele estava certo sobre uma coisa, que o exército israelense não agiu sozinho. Porém, quem nos ajudou não foram os americanos, ingleses ou franceses. O mesmo aliado, a Kadosh Baruch Hu, que nos ajudou ao longo dos anos de exílio, desde a outorga da Torá, ajudou o exército de Israel para exclamar que ele, Kadosh Baruch Hu, domina o mundo contra todas as lógicas possíveis e imagináveis que ele faz o que quer. Não é por acaso que o dia da libertação de Jerusalém caía no mesmo dia da semana que cai a festa de Shavuot. Mesmo quando estamos em nossa terra, dominando nossos campos, temos que contar os dias e semanas até a outorga da Torá. Ao fazer isso, demonstramos que o verdadeiro sucesso, tanto no aspecto material, político e espiritual, depende de nossa importância que damos e colocamos a Torá em nossas vidas. A importância da Torá cresceu imensamente para nós após o exílio da nossa terra e perda da independência de nossa pátria amada. A Torá continuou e continua sendo o que conecta todos os judeus no exílio. A Torá é a única propriedade que sempre ficou, fica e ficará nas mãos do povo de Israel, em qualquer circunstância. Mesmo quando a terra de Israel foi dominada por nossos inimigos, e com isso perdemos nossa liberdade, a Torá ficou intacta. E assim está escrito no livro Divrei Yamim 1, capítulo 15, passou 15 a 20. E estavam andando de um povo a outro, de um reinado a outro povo. O povo de Israel esteve como rebanho disperso e destruído, e desunido, sem o país e sem sua liberdade. De qualquer modo, mesmo nessas difíceis e insuportáveis situações, o padrão moral não caiu nenhuma polegada, mesmo em desgraças, mesmo estando sem seu teto particular. Portanto, ele se agarrou ao povo de Israel firmemente, com o único bem que estava,
sabendo que o que poderia salvá-lo da corrupção e da crueldade que o rodeava. Ele sabia, o povo de Israel, que só a Torá poderia salvar a vida do espírito, a integridade, a pureza de consciência e a verdadeira liberdade e felicidade da família e justiça, honestidade na relação entre o homem e seu companheiro. De fato, o povo de Israel pede e roga a Deus, na contagem do homem, até a festa de Shavuot, que seja a vontade perante a ti, construir o Beit HaMikdash em nossos dias rapidamente e que nos dê nossa parte na sua Torá. Iratzom elefanecha, sheibaneh Beit HaMikdash b'mirah beyameinu, veten chelkeinu betoratecha. Quando seremos capazes de entender o valor eterno e verdadeiro da Torá, que não pode ser convertida ou substituída por nenhum valor, e quando tivermos a verdadeira e sincera ânsia para voltar a ser um povo livre, independente do seu próprio país, não apenas livre dos fardos das nações, mas realmente para que Deus construa o terceiro Beit HaMikdash. Tudo isso acontecerá junto com a vinda do Mashiach, brevemente em nossos dias. Amém. Pessoal, caso vocês queiram saber mais sobre esse assunto e outros assuntos também, entrem em nosso canal, divulguem nosso canal, enviem um e-mail, apoiem nossos projetos, para que você seja não só mais um, mas seja aquele que passa a tocha do Torá para frente. Obrigado.